Rascão de volta, pessoal. Estamos aqui no quadro Rasca Mais Saúde com a psicóloga Luciana Metzger, nossa psicóloga fixa do nosso quadro Rasca Mais Saúde. A gente está falando aqui sobre metas para 2025. Uma ótima colocação, obviamente, que a Luciana fez. Esse arrastamento de metas, isso já deve durar desde muitos anos pra cá. Bom, Lu, a gente estava conversando anteriormente sobre isso, né? Sobre essa autoanálise, né? Da gente ter a percepção se essa meta aconteceu, qual a minha culpa, né? Qual a minha participação disso, dela não ter acontecido? Provavelmente é toda. Né? Boa parte, vamos botar 90%? Boa parte. Então é muito bom que a gente se atente a isso, né, Lu? Ter essa autorresponsabilidade, né? De fazer as coisas acontecerem. Mas existe também uma questão muito, muito importante, que é sobre limitações. Nós também temos algumas limitações. Há algumas limitações que nós podemos, né, sanar. Por exemplo, às vezes um curso de inglês, uma formação específica. Mas há em nós características, às vezes, que se você for mudar, você vai mexer em toda a sua estrutura. Então, reconhecer as potencialidades, sim. E também entender aquilo que não vai dar. E não vai dar não por responsabilidade nossa, mas às vezes por uma limitação que você não tem controle. Por exemplo, você quer ser um grande jogador de basquete da NBA. Mas vem cá, com 1,45 m? Entendeu? Você não tem como você mudar isso. É muito difícil. É sobre isso que a gente está falando. Sim, Lu. Sabe? Então, assim, eu quero de repente fazer algo que está completo. Você pode usar todos os seus recursos, mas há coisas, há situações que você não muda. Sim. E aí eu posso ter novos sonhos onde eu possa desenvolver habilidades. Então isso é muito importante, porque senão a pessoa entra numa depressão. Separar o sonho possível do sonho impossível, né? Porque, ó, né? nesse caso, tá, obviamente, colocando um cara que quer ser um grande jogador de basquete, tendo uma estatura muito pequena, não vai conseguir desenvolver. Vamos além, vamos normalizar mais essa comparação. Sim. Né? A pessoa, ela quer ter um casamento, mas um casamento não depende só dela. Com certeza. Olha o nível, aí eu já peguei uma galera. Com certeza, isso é muito mais rotineiro. Porque é um sonho a dois, não é um sonho que você possa fazer sozinho. Uma carreira você produz sozinho, com determinação. Um relacionamento você precisa do outro. Sim. Então, olha como a gente precisa primeiro parar, observar o que nos compete, o que depende exclusivamente de nós e o que não depende. E não dá para passar pano, é isso que eu acho que você está colocando. Aquilo que depende da gente, né? A gente precisa assumir. Nós temos que delegar. Não dá para delegar o teu caminho. O caminho é teu. Com certeza. E aí, às vezes, a gente está nessa de delegar trabalho, e aquele que está fazendo está subindo. E você está assistindo achando que está tirando vantagem do negócio. Sim. E a gente está falando disso, né, nesse processo de autoconhecimento, de perceber as suas competências e seus defeitos, qual é a sua participação dentro dessa meta que você tem e qual é a participação externa, né, que tem essa meta. Porém, uma questão que eu novamente dizendo, que lembrando desse vídeo que a gente fez sobre o sucesso, é ter um bom planejamento para isso, né? Se eu quero ser, de repente, vamos puxar como se fosse minha vida em si. Vou botar eu que trabalho com comunicação e marketing, Vamos supor que eu quero hoje atender toda a região Costa Verde. Então, quais são os processos para eu conseguir chegar nesses contatos, apresentar o meu trabalho para essas possíveis empresas? Eu preciso acordar tal hora para estar em tal momento, em tal lugar, com tal pessoa. Então, acho que as pessoas também precisam prestar atenção no planejamento e como vai ser feito esse cumprimento, cada ação que vai ser feita. Lógico que isso puxando, né, Lu, para quando a gente tem participação dentro de todo esse processo, né? Sim. Acho que as pessoas, às vezes, também pensam na meta muito lá e não trabalham muito daqui até lá. Não botam prazos, não veem qual momento preciso fazer o quê, sacou? Porque, tipo assim, por exemplo, nunca vou conseguir atender toda a região, nesse exemplo, toda a região Costa Verde, se eu não tiver, por exemplo, dentro do meu trabalho uma equipe qualificada, uma equipe montada, sabe? E como criar essa equipe? Só que você foi falando, Amaury, eu me lembrei de uma questão muito importante, né? Propriedade naquilo que você faz.
Então eu quero muito dominar a região Costa Verde. Mas você tem propriedade no que você faz? Você tem experiência? Tá Você está capacitado, capacitado? Então, peraí, antes das metas, eu preciso me capacitar. Primeira coisa, eu tenho que ter propriedade. Propriedade na fala, propriedade é o quê? Dominar aquilo. E aí, olha o problema, a gente não consegue ter foco para estudar, para ter uma leitura. A gente não tem paciência para se dedicar. E isso a gente leva... A gente não quer fazer o processo. E isso a gente leva também para outros tipos de metas também. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem X, mas aonde eu tô de repente, não tenho aquela verba para poder fazer, mas aí eu de repente posso economizar em algumas outras questões. Posso criar uma nova fonte de renda? Pode criar uma nova fonte de renda, com certeza. E aí, sabe, eu acho que as pessoas, no geral, elas deixam as metas muito soltas. E não trabalham esse... Então, mas eu acho que a gente tem uma cultura mágica. O que é uma cultura mágica? A gente acha que vai acontecer. Porque a gente deseja. Porque o brasileiro, especialmente, já falei isso, a gente é muito infantil. Joga pro universo, gente, mas trabalha. Joga pro universo, mas faz a sua parte. Bom, gente, bora pro break. Daqui a pouco a gente volta com a Luciana. A gente vai conversando direto aqui, ó. Eu até me perco nos horários. Tá na hora dos comerciais. Aproveita o intervalo para conferir grandes ideias que podem mudar o seu dia. Não dá para desligar. Rasca On. Voltamos, meus amigos. Rasca On está acontecendo aqui na Rasca Web, na presença também de Luciana Metzger. Estamos fazendo o quadro aqui Rasca Mais Saúde. Tá rolando e tá maneiríssimo. Hoje nós estamos despedindo da nossa temporada 2024, digamos assim, né, Lu? É a nossa temporada 2025, tem mais. Ô Lu, me conta uma coisa. Como foi fazer o Rasca Mais Saúde? Tem o quê? Uns 3 meses que a gente tá fazendo? Os 3 meses, né? Eu achei, assim, uma oportunidade muito bacana. Uma das coisas que eu trago comigo é isso, aproximar a psicologia, né, da população de forma geral, das pessoas. Um propósito, né? Um dos propósitos, né? A gente conseguir mostrar para as pessoas e trazer essa consciência do quanto a saúde mental é a base para uma vida saudável. Você acha que hoje a maior dificuldade de uma pessoa buscar uma terapia, buscar um psicólogo, qual é? Preconceito, de repente? Ainda temos algum preconceito, ainda tem a questão, né, desse olhar e dessa consciência, sabe? Porque a terapia, né, a psicoterapia, que é a terapia oferecida por psicólogos, ela tem uma característica que é trazer o sujeito para o encontro consigo mesmo. Então, com si mesmo. Então, isso é muito difícil, porque a gente tem que olhar nossas sombras, a gente tem que olhar aquilo que em nós precisa ser melhorado, né? Sim. A gente tem muito hábito de olhar para fora. Então, é isso que eu acho que é realmente uma dor, né? Você olhar e ter que abrir mão, às vezes. É desconfortável, né, Lu? É desconfortável, é uma dor. Nem todo mundo tem maturidade suficiente de realmente olhar ali o que precisa ser melhorado em atitudes consigo mesmo e com os outros, né? E aí, eu acho que isso também, sabe, não sei se tem a ver, vou te perguntar. Colocar um defeito, digamos assim, um aspecto negativo seu, olhar pra ele e ainda ter que mudar, talvez te coloque num lugar, tipo assim, será que eu não tenho valor? Sou um ridículo. Talvez a pessoa não fica, tipo assim, isso também joga a autoestima dela, ao olhar esse defeito, joga a autoestima dela mais pra baixo? Eu acho que tem muito a ver com tolerância à frustração. A gente não quer, sabe, ser frustrado. Então a gente fica olhando pra gente, criando, né, uma pessoa que a gente imagina que teríamos que ser. Verdade. Só que nós somos seres imperfeitos, seres inacabados, que viemos de uma cultura horrorosa, de tempos de uma educação muito precária. E esses somos nós. A gente tem que tentar melhorar, mas só vai melhorar se você reconhecer aquilo que precisa, né, ser ajustado. Então, se você não olha, ninguém controla o que desconhece, ninguém melhora aquilo, né, que coloca embaixo do tapete. E aí esse é o grande desafio, a gente ir lá e deixar de falar das coisas boas, de culpar os outros, mas olhar para nós. E o que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Relacionados a metas, né? Metas e sucesso, né? Olhar qual o processo, o que não está acontecendo para essa meta não ter sido atingida. Lógico, a gente tem novas metas para 2025.
Temos, mas quais são as metas, como você falou, que estão sendo arrastadas por anos? E qual é a sua participação nisso? O que você está deixando, de repente, de fazer? Óbvio, adorei aquela sua colocação dizendo que a gente precisa olhar pra gente, mas também entender os fatores externos que influenciam para essa meta ser realizada, como o exemplo de ser um grande jogador de basquete, mas você não tem altura para isso, né, Lu? Sim, às vezes, por exemplo, você quer ter uma formação, sei lá, em comércio exterior, você vai morar em Angra? Não dá, sabe? Tem umas coisas que a gente olha e fala, não, beleza, vai lá. Mas assim, não tem condição, você tem que adequar. Então eu tenho que me mudar, eu tenho que ter um projeto de mudança, de residência. Não, o meu meio não favorece. E a gente volta ao planejamento também, né? Planejamento. Então, assim, mas o que atrapalha o planejamento? Né? Eu tenho 2 bibliografias, 2 indicações aqui que eu queria colocar. E eu já coloquei lá no meu Instagram, né? Com @psicologia.lucianametzger. Quem quiser buscar, pode pegar lá. São 2 livros. Um chama-se Hábitos Atômicos, que é do James Clear. É um best-seller do New York Times. Ele fala pequenas mudanças, resultados impressionantes. Sim. Esse livro, ele fala sobre o processo. Metas, todo mundo tem, mas ninguém sustenta o processo. Eu quero ter uma alimentação mais saudável, mas não sustento o processo de abrir mão, né, dos produtos que são indesejáveis. De repente nem tenta aprender a cozinhar, que pode ser uma limitação também. Exatamente. Né? Percebe? Não cria estratégia. Então, assim, eu tenho meta. E o que é pior, né, Mauri? A gente tem por hábito olhar o outro que fez. E aí aquela coisa do olhar sobre si, a visão de si. Eu não consigo. Mas você tentou? Você começou nos pequenos hábitos, nas pequenas mudanças? E eu acho que isso também começa até no discurso, Lu, porque pensa só, eu costumo dizer essa palavra do tentar. Quem tenta, eu ouvi isso em algum momento da minha vida, quem tenta não faz. Porque quando você já afirma, aliás, vou tentar... porque você mais ou menos. Você já coloca ali, tipo assim, vou fazer um negócio aqui, se der certo, deu, se não der, eu tentei. Mas eu acho que é muito mais sobre você, como a gente falou sobre capacitação e tal, mas muito mais sobre você ter a consciência e a ação de que você vai fazer aquilo ali acontecer e buscar as ferramentas e as estratégias necessárias para fazer. Se você já julga o discurso vou tentar, esse vou tentar meio que já te coloca num lugar ali de talvez não dê certo. Sim. Né? Você já... É muito interessante você estar falando, assim. Eu tenho algumas experiências pessoais, né? Uma quando eu era muito garota, assim, eu tinha 17 anos. E aí eu estava em sobrepeso e fui fazer, né? O Vigilante do Peso. Eu vou falar aqui porque eu acho fantástico. O que é Vigilante do Peso? Vigilante do Peso, né? Era um programa de reeducação alimentar que existia lá nos anos 80, nos 90, por aí. E é pra você ver, agora a gente denuncia a idade. Anos 90, digamos assim. E aí eu fui num sábado, né? Minha mãe me levou e tal, tinha 17 anos. Eu fui num sábado, no domingo eu comecei. Não tem essa de começar na segunda. Sim, com certeza. E nesse processo eu perdi, na época, 11 quilos. E ali começou toda essa consciência de saúde. Não é uma consciência de um corpo magro, porque quem olhar pra mim e vê que um corpo não é magro. Mas uma consciência de saúde, de treino, né, de persistência. E outra coisa que esse livro fala também, né? Que chegar no nosso objetivo não é linear. Esse é o problema, a galera acha que vai ser linear. Lu, isso é muito interessante, muito importante você ter abordado. É persistência. Sim, com certeza, porque durante o processo de conquista ali, seja ali... Vamos jogar isso pelo lance do trabalho, porque a gente remete muito meta, sucesso, trabalho e dinheiro, né? As pessoas focam muito nessas realizações, geralmente. Mas... eu acho que tem totalmente a ver também, como você falou, nós temos que ter a responsabilidade sobre o que a gente precisa fazer para essas coisas acontecerem. Nossa parte, né? Tem os aspectos externos também. E eu acho que aonde acontece esses processos externos, nem sempre você vai encontrar um parceiro perfeito, mas aí você vai ter que ter mais tempo, vai ter que procurar mais e não parar naquele parceiro perfeito que você não conseguiu. E aí tá o baixo ali que depois vai vir o alto que você encontrou um parceiro perfeito. O que me fez, né, conectar com uma pessoa tão abusiva. Eu não vou procurar fora, eu vou procurar em mim o que eu preciso me melhorar para não fazer essa seleção de novo. Com certeza, com certeza. Entende? É tudo, às vezes começa em nós. Um parceiro profissional ali que vai te ajudar a chegar naquela meta. Vai ser o cara que não vai entregar. Mas posso te falar uma coisa? Diga. Pessoas dão sinais, né?
Poxa, a gente Lu, tem que ficar ligado nisso. Bom, vou falar, mas vou pro break. Pro break não, vamos voltar pra música agora, porque eu lembrei de uma pauta aqui. Vou falar com a Lu no off e ela vai falar no próximo bloco. Tá show, gente? Bora pra música e daqui a pouco eu tô de volta. Música, entretenimento e alto astral. Rasca On! E também o nosso quadro que tá acontecendo aqui, Rasca Mais Saúde, com a psicóloga Luciana Metzger. Pra acompanhar a Luciana, @psicologia. @psicologia.Luciana Metzger. Isso aí. Metzger com K. Metzker. Boa. Bom, Lu, a gente falou no bloco anterior sobre ter essas percepções de, por exemplo, parcerias profissionais, né? Esse envolvimento aí com pessoas, tanto na vida pessoal quanto profissional. E a Lu fez uma colocação muito boa. As pessoas dão sinais o tempo inteiro. Então é possível você perceber isso, aquela pessoa é a pessoa pra você fazer uma parceria boa profissional e também pessoas na vida pessoal também, né, Lu? Sim, a gente tem que, né? Primeiro, onde eu quero chegar? Né? O que eu quero ser e fazer da minha vida? E aí, isso depende muito das minhas escolhas, né? Completamente. Então, assim, o Tiago Brunet tem um livro muito interessante, que é especialista em pessoas. Hoje eu tô totalmente, né, bibliográfica aqui. Ai, tá toda embasada. Toda embasada. Que ele fala sobre os tipos, né, de relações. A relação íntima, estratégica e necessária. Então, nem todo mundo é seu amigo íntimo. Com nem certeza. todo mundo é pra você compartilhar a sua vida ou levar pra dentro da tua vida. Então a gente precisa começar a amadurecer. Sim. As pessoas dão sinais. Eu quero melhorar, quero abrir um negócio, eu quero uma parceria profissional ou pessoal. Tá, mas como você pensa em viver a sua vida? Mas aquela pessoa é maravilhosa para sair, para ir para uma festa. Legal, ela pode ser maravilhosa para ir para festa. Mas ela é maravilhosa para dividir as responsabilidades do dia a dia com você? Pois é. Vai dar conta dos objetivos profissionais, das ações, E aí você tem que observar, né? Porque se a pessoa é confusa, sozinha, ela não vai ser organizada em dupla. Boa. Com certeza. Claro, né? Então, assim, será que eu sou uma boa parceria? Com certeza. Então, tudo a gente tem que começar a olhar, porque assim, achei que chegar, né, concluir metas fosse mais fácil. Não é difícil, é complexo, é diferente. Ser complexo não necessariamente seja impossível de fazer, mas eu tenho que fatiar, né? Eu tenho que pegar o gorila e fatiar em pequenos miquinhos e observar cada ponto, para que eu possa começar a fazer algo positivo. Com certeza. E nisso a gente já falou sobre muitas coisas. A gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre conseguir enxergar e analisar o meio que você vive, os fatores externos, né, que vão influenciar aí para o seu cumprimento dessas metas, mas principalmente conseguir mapear a jornada, né, Lu? Exatamente. Entender qual é a sua jornada ali para o cumprimento daquelas metas, entender qual é a sua participação nisso e o que você precisa correr atrás. Fazer escolhas, né, Mauri? Como você falou, fazer escolhas que tenham a ver com o seu objetivo. E que sejam possíveis. Que sejam possíveis. Eu quero chegar, né, no sul. Eu pego a direção pro norte? Não vai dar. Então, primeira coisa, né? Bom, eu falei do livro Hábitos Atômicos, e a gente tem um outro livro muito legal, Mauri, deixa eu só abrir aqui. Pode comentar. Né? Que é o livro Foco, do Daniel Goleman, né? Que é um PhD, psicólogo. Ele é autor do Inteligência Emocional, né? Um autor antigo muito bom. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. E aí eu quero fazer tudo isso, mas eu durmo às 3 da manhã, acordo 10h30, 11 horas. Sabe? Não vai rolar. Olha, você tá incomodando a audiência, hein, Lu? Né? Tá todo mundo falando. Tem um livro, Manhãs, eu não lembro agora o nome, mas ele fala sobre isso, né? A gente tem que organizar o nosso neurológico. Com certeza. Pelo amor de Deus, eu tô de férias, as crianças estão de férias, e aí vamos deixar essa criança acordar 11 horas? Aí, no dia da volta às aulas, no dia seguinte, que ela tá 1 mês e meio acordando meio-dia, você quer que ela acorde às 6. O cérebro não é um computador. Exatamente. Ele tem que estar condicionado. Só que a gente não faz isso só com as crianças, a gente faz com a gente. Então, para eu ter foco, para eu ter organização, para eu conseguir cumprir metas, para eu conseguir fazer escolhas assertivas, eu tenho que ter um aparelho neurológico funcional. E aí a gente passa o final de ano, bebe, tem o álcool, que é depressor do sistema nervoso central,
né? E aí o organismo tentando equilibrar vai produzir cortisol. Então, olha só a bagunça que a gente faz e depois a gente acorda e quer cumprir metas. Não dá. Faz totalmente Não tem sentido. condição, né? É um autocuidado, sabe? É a gente se colocar no alto da prateleira e dizer, eu quero o melhor pra mim, ok? Ok. E o que eu preciso eliminar? Isso é muito importante, porque a gente está numa cultura de consumo. Então, tudo eu quero tudo. Eu quero ser solteiro e quero ser casado ao mesmo tempo. Eu quero ser saudável, eu quero dormir pouco, quero beber. Não dá. Será? Será que a gente pensa assim? Será? Então, assim, Eu quero ser solteiro, eu quero ser casado. o que a gente está disposto a abandonar para termos o sucesso? Muito mais do que eu quero adquirir, o que eu quero deixar para trás para seguir em prol, né, em direção ao meu sucesso. Cada escolha é uma renúncia, né, Lu? Exatamente. Com certeza. Bom, gente, depois desse acorda a galera aí, né? Porque basicamente foi um papo para vocês se ligarem para 2025. A gente vai chegando ao fim do nosso Rasca Mais Saúde de 2024. Mas ano que vem nós estamos de volta aí com esse quadro. Lu, como sempre, muito obrigado pela sua participação. Sempre que se você pudesse deixar uma frase final pra galera conseguir conquistar as suas metas para 2025, qual seria? Acredite em você. Olha, acredite em você e você pode, você é capaz. Muito bom. Para acompanhar o trabalho da Luciana, a gente já falou aqui o Instagram dela, @psicologia.lucianametzger. Falei certo? Sim. Segue a Luciana lá. Lu, quer mandar um beijo pra alguém, fazer o seu encerramento? Eu queria agradecer muito a Rasco Web, agradecer você, a Maria, toda essa equipe, né, dos novos amigos que eu tenho aqui, e mandar um beijo para nossos ouvintes e desejar, né, um novo ano de muito sucesso, muita harmonia e principalmente uma coisa muito necessária, muita saúde mental para todos. Tá bom? Muito. Grande beijo para todos. Muito importante, muito bem colocado. Lu, a gente que agradece a sua participação. Foi meses de ótimas trocas de ideias sobre psicologia e sobre saúde mental, que é extremamente importante para a saúde geral do ser humano hoje em dia, no momento que a gente vive, né não, Lu? Muitíssimo importante. A gente vai chegar no ponto, né, de entender isso. Coloca na sua meta para 2025, fazer terapia, ter mais autoconhecimento, melhorar a sua saúde mental, que é muito importante. Bom, gente, Lu, brigadão, um grande beijo para você, uma ótima restinho de semana, um ótimo Natal, um feliz ano novo, muito obrigado e que suas metas também sejam cumpridas para 2025. Obrigada, um grande beijo, obrigada, mãe. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, o Rascaon de hoje vai terminando, lembrando que ele acontece de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas, tá show? Vai lá no nosso Instagram, @rascaweb, cola lá com a gente que é muito importante ter você também lá, sua audiência lá, porque é assim que a gente consegue produzir e fazer muito mais projetos de entretenimento e levar também informação aí pra você do outro lado, tá show? Continue aí, daqui a pouco tem Malha Fina com Toninho Lopes e Bruno Crescente fazendo um apanhado sobre as notícias da região, tá show? Eu, Amaury Guimarães, vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta contigo aqui na parte da manhã, tá show? Um grande beijo e fiquem com Deus! Não dá pra desligar. Rasca On.